Oi Libra, eu sou a Yara, esse é o canal Bendita Cidade e esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer com leitura de tarô para o signo de vocês. Eu tinha me programado para estrear o canal na próxima semana e por orientação da espiritualidade eu acabei precisando estrear agora para fazer esse vídeo com essa mensagem específica, que é para a gente consultar no tarô quais são as lições que você precisa extrair das experiências vividas em 2022 e quais lições você precisa se preparar para extrair das experiências que você vai viver em 2023. Então, como eu disse para você, a estreia do vídeo está saindo antes do programado. Então pode ser que tenham detalhes técnicos que incomodem um pouquinho. A câmera não é a mais adequada, o ambiente que eu estou gravando não é o mais adequado, então talvez vocês tenham que lidar com alguns barulhos externos. Mas não se apeguem a esses detalhes técnicos. Se apeguem à mensagem, que é o mais importante, e que eu estou trazendo para vocês de todo o coração, tá bom? Vamos direto para a leitura. Eu vou usar o tarô dos orixás e o tarô Zen de Osho. Vou deixar na descrição mais informações sobre eles e aí vocês acompanham. Quem ao longo da leitura, quem for se identificando, se já quiser ir deixando um like para não esquecer, se inscrevendo no canal, vai ajudar bastante ao nosso trabalho, tá? Então vamos direto para a leitura. Saltaram muitas cartas, não vou pegar todas. Vou continuar embaralhando, vou pedir uma cartinha, porque esse é do tarô dos orixás, que eu vou tirar uma carta para cada ano, pra gente saber a energia principal, né, dessas lições que você precisa extrair. Eu esqueci também, gente, de trazer água para perto de mim. Então pode ser que eu vá pigarrear ou até tossir muitas vezes durante o vídeo. Tenham paciência, compreensão. Da próxima vez eu trago água, tá bom? Botou a primeira. Iemanjá, no ano, falando para você, trazendo para você a energia principal do ano de 2022. Essa carta ela fala que em 2022 você precisou trazer à tona muitas questões suas, principalmente questões ligadas com o arquétipo materno. Vamos lá, porque não é especificamente questões com a sua mãe, mas talvez sim, claro que para muita gente é provável. Mas quando a gente fala do arquétipo materno, a gente está falando de muito mais disso. A gente está falando de como a gente lida com esse arquétipo dentro da gente, com a nossa própria capacidade de nutrir, de cuidar, também da nossa relação com os nossos antepassados, né, com quem veio antes da gente, a nossa linhagem, com as nossas memórias profundas, mais inconscientes. Tudo isso está aqui. E provavelmente as suas questões principais com as quais você teve que lidar esse ano, pelo menos aquelas que traziam para você as lições mais importantes para o ano, eram muito relacionadas com esse arquétipo. E a gente vai falar mais disso durante a leitura com as outras cartas que forem saindo, mas essa é a energia principal do ano de 2022 para você. Antes de seguir com as cartas pro ano de 2022, eu vou tirar a carta do tarô dos orixás pro ano de 2023. Já saltou, é Logunedé, é uma carta que fala, essa carta ela é análoga à carta do Sol no tarot tradicional. E ela vem falando para você que para esse próximo ano as lições são justamente de pegar essas questões que você trouxe à tona. Lembra que eu te falei que aqui eram também questões de memórias profundas, até inconscientes às vezes? Aqui em Logunedé a gente fala da consciência. Então se aqui em 2022 você teve a oportunidade de lidar com as questões desse arquétipo materno, talvez de curar em você, dependendo de como você lidou com essas questões, né? Agora está na hora de, como essas questões que vieram à tona na sua consciência, é hora de você pôr em prática, é hora de você trazer como se fosse para evidência essas lições que você teve. Você vai trazer agora para as suas relações, vai trazer para o seu modo de agir. É como se você vai finalmente resgatar na tua essência, a carta do Sol,
aquilo que você aprendeu a curar nesse ano de 2022. A gente vai aprofundar agora com as outras cartas do Tarot Zen de Osho, mas no geral é isso. Ficou muito claro já isso pra você, que você tem questões muito profundas, inconscientes, que trouxe, né, à tona agora, e talvez até curou, dependendo de como você encarou essas questões. Porque às vezes as coisas vêm à tona e a gente prefere continuar ignorando, né? Prefere ir trazendo para debaixo do tapete. Se foi teu caso, não se preocupa. Com o Sol no ano de 2023 você vai ter oportunidade. Agora o Sol vai iluminar essas questões. Para quem já trouxe elas à tona em 2022, que foi o que o ano pediu, vai ficar mais tranquilo esse trabalho. Para quem ainda não trouxe à tona, não se preocupe. O Sol vai iluminar e você vai ter oportunidade de encará-las agora. Nunca tem, como é que se diz, nada perdido na vida nesse sentido, no sentido de trabalhar o seu interno. Se você perde uma oportunidade agora que a vida te dá, você vai ter outras. O interessante de você estar atento e agarrar as oportunidades que a vida te dá de se curar, principalmente de questões internas tão profundas quanto essas que a gente fala aqui na carta da Lua. O legal de você agarrar essas oportunidades é que você às vezes evita um bocado de sofrimento, né? Porque às vezes a vida, quando as questões a gente prefere continuar encarando, empurrando as questões por debaixo do tapete, a vida traz elas à tona de um jeito que não é muito agradável. E é desconfortável, mas enfim, mas você dá conta. Só que tem um caminho mais fácil. Então vamos encarar as coisas quando elas vêm. E se você foi dessas pessoas que perdeu o bonde em 2022 para curar essas questões, não se preocupe, o Sol agora vai iluminar elas para você tranquilamente trabalhar. Agora com o Tarot Zen de Osho, eu vou tirar para você uma carta para cada ano, para 2022 e para 2023. Eu vou tirar 3 cartas. A primeira é para a gente ver a solução emocional, mental, depois o emocional, né, e o inconsciente, aquilo que está oculto para você. Em cada ano a gente vai fazer esse mesmo exercício, só que primeiro 2022, depois 23. A primeira carta é para o mental de Libra. Caíram 2 cartas, eu vou aceitar as 2. Caiu 3 de paus, que é o experienciar nesse baralho, e a maturidade, que é o Ás de Ouros. Aqui fala justamente isso pra você, que talvez, encarando essas questões do arquétipo materno, você acabou precisando fazer alguns movimentos internos no sentido de amadurecer mesmo algumas questões suas. Questões que você talvez projetasse antes, nas pessoas que te cuidaram na infância, ou talvez em pessoas que para você tem esse referencial materno. Questões que você projetava nessas pessoas, talvez agora você consiga amadurecer o olhar para encarar elas dentro de você. É como se aqui, você começa a florescer em você uma nova forma de lidar com esse arquétipo. Justamente porque você teve a questão de encarar, a oportunidade de encarar ele aqui muito bem. Eu diria que quem está me assistindo provavelmente fez um bom trabalho nesse sentido. Dificilmente aqui as pessoas que estão assistindo esse vídeo ignoraram essas questões. De alguma forma, me parece que você lidou, porque senão aqui teria sido impossível fazer esse movimento. Você fez mesmo um movimento aqui de amadurecimento dessas questões. E é muito mental, porque, como eu te falei, essa primeira carta que a gente pediu foi para ver o seu mental, né, dentro dessas lições que você precisou extrair. E me parece que você teve uma consciência aqui da maturidade que surgiu em você, pelo menos relacionada a essas questões. Isso nem sempre é positivo para todo mundo, né? Algumas pessoas vivenciaram esse processo de uma forma muito dolorosa e outras não. Outras talvez encararam com um pouquinho mais de leveza, mas o fato é que aqui muita gente amadureceu nesse ano, muita gente de Libra amadureceu bastante nessas questões. Agora a segunda cartinha a gente vai ver para o seu emocional. Soltou o 10 de ouros, nós somos o mundo. Ou seja, realmente você fez um ótimo trabalho, um excelente trabalho aqui no seu plano mental. Você realmente encarou as questões, pensou sobre elas, diria que foi bem libriana aqui você, né? Você foi super diplomática e justa e buscou mesmo equilíbrio aqui nessas questões. Porque a gente tem um 10 de ouro. 10 de ouros no seu emocional, relacionado a essas questões. Isso quer dizer o quê?
que você conseguiu aqui realizar e trazer de forma prática essas mudanças que aconteceram em você de forma interna, elas refletiram de forma prática no mundo material mesmo, para as pessoas. Você conseguiu trazer para as suas relações, além da sua relação com essas pessoas que exercem o arquétipo materno na sua vida, direta ou indiretamente, para além dessas relações você conseguiu trazer os benefícios, eu diria, desse processo de cura que você vivenciou nessas questões. É como se realmente aqui as pessoas próximas a você conseguissem sentir, como se você conseguiu integrar esses conhecimentos, essa nova forma de ver o mundo nas outras áreas da sua vida. Refletiu muito bem aqui, principalmente na vida prática, na vida material. Agora vamos ver qual é o aspecto inconsciente, né, desse processo. Caíram muitas cartas, não vou pegar. Vou pedir aqui. Aí, agora faltou só uma, quando eu voltar a embaralhar. Saiu a nova visão. Aqui me parece, olha, eu diria que todo esse processo para você foi mesmo inconsciente, porque olha só, tem aqui a carta de uma nova visão, que é a carta justamente que fala... Nesse tarô ela é bem específica, ela fala exatamente disso, de uma nova visão sobre alguma questão específica. Aqui a gente está falando da sua relação com o arquétipo materno, que foi a questão que 2022 te trouxe como evidente para você lidar e talvez curar ou não, dependendo, né, de como você encarou essas questões. Mas ele é muito específico, esse tarô, nessa questão. Nessa carta, ele fala realmente de você ver uma questão específica por um novo ângulo, através de uma mudança interna. É como se você mesmo tivesse se colocado aqui em algumas posições de sacrifício interno para ver as coisas de outra forma, e funcionou muito bem, mas me parece que ficou meio inconsciente para você. Então talvez você tenha um pouco de ressentimento, um pouco de mágoas sobre esse processo, porque aqui ainda não ficou claro para você os benefícios. E igual eu te falei, tá palpável aqui nas suas relações, você integrou bem, você fez um bom trabalho, encarou essas questões, mas me parece que você não tem consciência dos resultados. É como se, de alguma forma, as experiências que você viveu relacionadas a esse arquétipo durante esse ano, me parece que elas ainda soam para você com um pouco de mágoa, com um pouco de ressentimento, porque você ainda não conseguiu aqui processar que essas experiências foram necessárias, que elas te trouxeram uma nova visão. Eu queria que você conseguisse enxergar essa carta, mas eu acho que a luz não vai deixar não, reflete muito. Mas ela fala, é bem bonita, talvez em uma outra oportunidade eu consiga mostrar pra você. Se você vai lá no Google e escreve lá a carta Nova Visão Tarô Zen de Osho, que aí você vai ver o desenho bem direitinho. Mas ela é uma carta que ela fala exatamente disso, sabe? Até o desenho dela deixa isso muito claro, que já tá irradiando pra fora um processo interno seu. Você já tem uma nova visão sobre alguma coisa e isso já está influenciando, só que para você cair no campo do aspecto inconsciente, caiu aqui na casa do aspecto inconsciente. Então você talvez ainda tenha muito ou algum ressentimento desses processos que você vivenciou esse ano. Se liberta, solta, porque, igual eu te falei, você já está colhendo os benefícios disso. Basta só você olhar de um outro ângulo. Veja essas experiências como realmente necessárias. Se liberte de qualquer mágoa das pessoas que se envolveram com você nessas tramas. Não é sobre agradecer essas pessoas, ou, né, digamos que em caso alguma delas tenha te feito algum mal, não é agradecer pelo mal que te fizeram, nem nada desse tipo romântico que as pessoas falam à toa, não. É sobre você realmente tirar o peso da sua cabeça, sabe, entender que essas experiências passaram, você aprendeu com elas e ponto. Nada muito fantasioso, não. Nem entrar num processo de negação, sabe? Não tenho mais mágoa de ninguém, não tenho ressentimento, não, nada disso. Mas é você, intelectualmente mesmo, sabe que é uma capacidade que Libra tem muito, porque vocês são um signo de ar, intelectualmente ver esse processo, sei lá, racionalmente ver esse processo, entendeu? Sabe? Tá bom, aconteceu, pode até me doer ainda, pode até me incomodar ainda emocionalmente, mas eu sei que foram necessárias, então vou me agarrar a isso, sabe? Pra me confortar um pouco. Valeu a pena passar por isso, porque me trouxe até o ponto de vista que eu tenho agora sobre as coisas e que já tá refletindo positivamente nas minhas relações. Então, nas minhas relações, quando eu digo relações, eu não tô falando só com pessoas, nas minhas relações com o meu trabalho, com tudo, com a vida.
Então, assim, essa sua nova visão, essas experiências trouxeram para você uma nova visão que te permite aproveitar e se entregar melhor para as outras coisas, para as outras áreas da sua vida. E quando você conseguir perceber que essa melhoria que você está experimentando já vem desse processo de cura, vem dessas experiências um pouco dolorosas que você pode ter passado esse ano, você vai se libertar desses ressentimentos todos. Eu sei que é um processo que não é de um dia pro outro, mas comece a trabalhar nisso, tá? Que 2022 acabou. E por isso vamos para 2023, vamos ver o seu mental para 2023, para ver como é mais ou menos esse processo, dessas lições que você precisa aprender com essas questões do arquétipo materno vindo à tona. Porque, como eu te disse, nessa combinação do Sol vindo depois, a carta, né, de Logunedé, fica ainda muito claro que está muito atrelado ainda ao ano de 2022, até porque, eu não comentei isso ainda mais, a carta de Iemanjá que representa a Lua, a carta de Logunedé que representa o Sol, elas estão falando de dois arquétipos que em algumas vertentes, tanto da astrologia quanto do tarot, elas falam do arquétipo de pai e mãe. Então, assim, se você lidou com o arquétipo materno em 2022, se prepara para lidar com o arquétipo materno em 2023. E as duas coisas estão atreladas de alguma forma, em algum nível dentro de você, né? Então vamos ver. O seu mental, vamos desenrolar essa história, porque é basicamente também sobre o arquétipo paterno que a gente vai falar para 2023. E, de novo, é a mesma coisa que eu falei pra você sobre o arquétipo materno. Não é necessariamente sobre a figura do pai, nem sempre. Pode ser, pode. Na maioria dos casos é sim, mas pode ser, sabe, qualquer figura para você que exerce algum tipo de autoridade, algum tipo de comando, ou que para você é referencial de valores ou de moral, sabe? Tudo relacionado à sua forma mesmo de exercer esse arquétipo no mundo, principalmente. Não é tanto sobre só sobre quem exerce esse papel, essa influência sobre você. Também sobre como você se coloca no mundo nas situações que exigem de você a postura do arquétipo paterno, seja uma postura de liderança, de comando, de valores éticos e morais muito sólidos, não necessariamente de uma vertente específica, mas eu digo sólidos no sentido de firmes mesmo. Enfim, vamos ver o seu mental. Pro mental vem o 8 de espadas. Ele fala de quê? Ele fala de culpa, fala de prisões mentais. O 8 de espadas basicamente fala de prisões mentais. Então me parece que, pelo menos para quem que tá me vendo esse vídeo, vai ser um pouquinho mais complicado lidar com esse arquétipo do que foi lidar com o arquétipo materno. Porque me parece que aqui você tem uma tendência a bloquear muitas coisas sobre esse arquétipo. Você não, quem está aqui me assistindo não lida muito bem com essa figura, com a figura paterna. Algumas pessoas você talvez se relacione bem com seu pai. E não necessariamente isso quer dizer que você lida bem com o arquétipo paterno, que é com essas características que eu te falei agora há pouco, sabe? Da capacidade de exercer liderança, comando, da capacidade de formar, né, compreender os seus próprios valores éticos e morais e de colocar eles no mundo. As pessoas que estão aqui me assistindo não lidam muito bem com essas características, não lidam muito bem, ou pelo menos tem muitas questões a trabalhar relacionadas a isso. Quando eu digo que não ligam muito bem, eu vou até dizer que é exatamente por aí sim, porque a carta do 8 de espadas é que eu te falei. Fala de culpa, fala de prisões mentais. Mentais mesmo, no sentido que são prisões que só existem aqui. Só existem no seu mental. Sabe, são crenças limitantes, são aquelas coisas que você acredita que te prendem. Então aqui talvez para você que está me assistindo, exista uma certa dificuldade em liderar, exercer voz de comando, em se impor e também apresentar os seus próprios valores éticos e morais com confiança, com solidez, no mundo mesmo, imprimir esses valores e esses éticos e morais nas suas ações do dia a dia. Me parece que tem muita essa dificuldade. Vai ser um pouquinho mais complicado para você lidar com o ano de 2023 mentalmente com essas questões, sabe?
é bom você já ir se preparando pra, sabe, vai puxando já do seu conteúdo interno, puxando do seu emocional, o que te pega quando a gente fala dessas questões, sabe? Eu tenho uma boa relação com meu pai, não tenho. Conheci meu pai, não conheci, tenho ressentimento disso, não tenho. Começa a encarar essas questões de frente. E como eu te falei, independente da relação que você tem com seu pai efetivamente, o que te fez ou o que te criou, enfim, independente da relação que você tem com esse pai, se você tem ou não esse pai presente, se você conheceu ou não, comece a ver como essas questões te tocam. Porque o ano de 2023 vai te trazer isso com tudo. E vai trazer forte mesmo. Vamos ver o seu lado emocional, como você vai lidar emocionalmente com essas questões. Saiu a carta da exaustão, 9 de paus. Realmente, é o que eu tô te falando, não vai ser muito legalzinho não. Vai ser um processo complicado, mas você dá conta. Porque a primeira coisa que é importante você lembrar é que aqui você já trabalhou seu arquétipo materno, você tem meio caminho andado, sabe, em 2022. Se você se negou a trabalhar esse arquétipo lá em 2022, igual eu te falei, não tem nada perdido, mas trabalho dobrado para agora, para esse ano, sabe? Mas não tá nada perdido. Se você fez esse trabalho direitinho em 2022, de lidar com essas questões de frente, sem ficar fugindo delas, agora meio caminho tá andado, cara. Vai ser difícil, vai, mas você vai conseguir. Você vai ver que aqui, ó, emocionalmente, você vai se sentir sempre desafiado com essas questões. É como eu tô te dizendo, a vida vai te trazer mesmo sem trégua. Questões que te exijam a, a capacidade de colocar sua voz ativa, a capacidade de exercer liderança. Assim, sabe, se você é uma pessoa muito receptiva, muito de, sabe, esperar mais e agir menos, você vai ter muito trabalho nesse ano, porque a vida vai te exigir, vai te empurrar mesmo para liderar, para pôr sua voz de comando, dizer o que você quer fazer, o que, sabe, e liderar e falar sobre os seus valores, sabe? Não impor eles para as outras pessoas, mas deixar seus valores e suas éticos e morais muito claros para as pessoas com quem você se relaciona, sabe? Nas suas escolhas de trabalho, de relações, em tudo. Vai ser muito exigido de você isso nesse ano. Aqui, se você começar a entrar de novo num processo de ceder ou ser receptiva onde a vida tá te pedindo ação, você vai sofrer muito internamente. Muito mesmo, muito. Você vai se sentir podada, vai se sentir paralisado. Porque nas situações em que a vida vai te pôr, você realmente só vai se sentir confortável, se sentir pleno ou plena e se sentir bem se você conseguir exercer essa voz de comando que a vida vai te pedir. Como eu te disse, aqui a vida não tá te pedindo pra ser ditadora, nada. Esse seria o arquétipo paterno no aspecto ruim. Não é pra você sair por aí, né, sendo ditadora, impondo sua vontade, seus valores. Não, nada disso. Às vezes é justamente pra você começar a fazer o que Libra faz muito bem. Achar o caminho do meio, equilibrar as coisas, né, nesse sentido. Até muito legal, se fosse vocês, eu veria o vídeo de Áries. Porque Áries é seu signo oposto complementar. Foi o primeiro vídeo que eu postei do canal. E Áries, como seu signo oposto e complementar, ele fala dessa capacidade muito de agressividade muito intensa, né? De agressividade no sentido de se impor mesmo. E Libra tem o oposto extremo disso, é o oposto e complementar no caso da astrologia, mas em cada caso é o oposto extremo disso. Em qualquer caso, é o oposto extremo disso. Libra é o ceder, é o priorizar a vontade do outro, enquanto Áries é priorizar a própria vontade, segue e vai. Então você tem muito para aprender com Áries, talvez a leitura de Áries te sirva alguma coisa. E fora isso também, esse ano talvez você se beneficie muito de conviver, sabe, com pessoas de Áries. Se você conhece pessoas que têm, não necessariamente que tem um sol em Áries, mas pessoas que você sabe que tem essa energia de Áries muito forte. E a energia de Áries é essa que eu tô te falando, de comando, de liderança, é a energia do arquétipo paterno mesmo, sabe? Praticamente, de um imperador. É uma energia que você precisa aprender para esse ano. E aprender a lidar. Porque, como eu te disse, se você entrar aqui num processo de negar a sua capacidade, negar a sua voz, negar o seu desejo, negar a sua vontade, sabe? E não agir de acordo com valores e éticos e morais que não são seus, você vai sofrer muito.
você vai se sentir preso, amarrado, poldado, sem ação, paralisado. Então, assim, se fosse você, eu ia começando a trabalhar já essas questões dentro de mim, sabe? Ia me preparando pra exercer mesmo essa voz ativa que a vida vai te pedir esse ano com tudo, sem dó nem piedade. Vamos ver qual aspecto inconsciente que vai influenciar pra você nesse processo. Aspecto inconsciente é a confiança. É como se aqui, ó, com esse aspecto da confiança, a confiança como um aspecto inconsciente pra você, nesse sentido, nessa casa, tá te dizendo o quê? Tá dizendo que você vai ter alguma dificuldade se você... alguma dificuldade maior, talvez, nesse processo, se você continuar negando. É como eu te disse, aqui não tem. A confiança no aspecto inconsciente é você de novo entrando em negação, colocando a sua confiança, a confiança nos seus valores éticos e morais, a confiança nas suas escolhas, na sua decisão, colocando isso tudo em segundo plano, pra debaixo do tapete, até chegar a ficar inconsciente pra você de novo, sabe? É a vida de novo te dizendo aqui, ó, se você... É que eu já tinha te falado a frase, na verdade, antes de sair a carta eu já tinha te dito a interpretação básica dessa combinação. Exatamente isso. Se você continuar, ou nesse ano pelo menos, se você tentar negar os seus valores, seus próprios valores, em detrimento do valor do outro, se você se negar a impor sua voz aqui de comando, né? Se você não tiver confiança em você mesmo, em você mesma, nos seus valores e no que você quer fazer e no que você pode fazer, claro que sempre com bom senso, sem prejudicar ninguém, vai ser sofrimento, vai ser foda, principalmente emocionalmente e mentalmente. Vai ser muito complicado. Aqui o caminho pra você é confiar em você mesmo, em você mesma, no que é certo pra você, não pra seu pai ou para suas figuras de influência, ou até para sua mãe, enfim, para as pessoas em quem você se espelha. Esses valores não vão servir esse ano. Você vai ter que aprender os seus. Tá bom, Libra? Feliz 2023. De novo, se você tiver gostado da leitura, deixa seu like, se inscreve no canal, porque eu vou estar semanalmente postando os vídeos, diariamente também vídeos para todos os signos. Logo, logo o signo do seu ascendente deve estar por aí também, se não for Áries, porque se for Áries já tá no canal, já vai lá assistir. E é isso, tá bom? A gente vai se falando. Até o próximo vídeo, Libra. Feliz 2023.